saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria muito grande nós nos reunimos aqui na manhã desse domingo para louvarmos o nome do nosso Deus, né? Esse mês de setembro é um mês especial para nós, porque estamos aqui celebrando a nossa 17ª Conferência Missionária. E esse ano com um tema bastante especial, né? Missões com arte e louvor. Existem muitas abordagens, né, que nós precisamos conhecer sobre a obra missionária, ou sobre como, de fato, proclamarmos a nossa fé no Senhor e Salvador das nossas vidas, que é Cristo Jesus. E hoje nós estamos recebendo aqui os nossos irmãos do Conjunto Veredas, e eles louvam a Deus conosco nessa manhã. Desde já nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Em oração, então, preparando-nos para esse momento de culto ao Senhor, onde nós vamos louvá-lo, onde nós vamos receber a palavra, onde nós vamos orar. Vamos dar início com um prelúdio pelos nossos irmãos. Ore a Deus, peça para que Ele fale ao seu coração na manhã desse domingo. Salmo 117, leia comigo essa passagem das Escrituras Sagradas, Salmo de número 117. Todos os povos devem louvar ao Senhor. Salmo de número 117, a uma só voz, nós vamos ler esse texto da palavra do nosso Deus. São 2 versículos, Salmo de número 117. Vamos colocar em pé e vamos ler juntos, Salmo 117.
Leiamos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Há muitas razões pelas quais nós podemos e devemos louvar o nome do nosso Deus. Você pode lembrar de algumas aí no seu coração, razões pelas quais você levantou esta manhã e veio aqui para a casa do nosso Deus para bendizê-lo, para reconhecer a sua grandeza e a sua majestade. Você pode tê-las agora na sua memória, mas é extremamente interessante observar as razões que a própria Escritura nos oferece para louvarmos e bendizermos o nosso Deus. Aqui particularmente duas coisas são trazidas à nossa memória. Ele fala sobre a misericórdia do Senhor e a sua grandeza, obviamente, e também a fidelidade dele. Temos um Deus misericordioso, temos um Deus que é fiel, e é por isso que nós louvamos e bendizemos o seu nome. Vamos fazê-lo nesse instante uma palavra de oração, colocando-nos diante do Senhor, clamando a Deus para que ele também nos receba pelos méritos de Cristo Jesus na sua presença. Eu quero convidar para essa oração nosso irmão Flávio para nos conduzir a Deus nesse momento. Senhor bendito, agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa, louvando o teu nome, porque pelo louvor que tu suscitas dentro de nós, Senhor, verdadeiramente tem misericórdia de nós, Senhor, tu sabes o que passa em cada coração, todas as angústias, todas as tribulações, todas as necessidades de cada um de nós, mas também, Senhor, sabemos que para onde iremos nós, porque só tu tens palavra de vida eterna. E as tuas palavras, Senhor, falam no nosso coração e as expressamos com o nosso louvor. Amém. Aperfeiçoa o nosso louvor, Senhor, sabemos que é perfeito, Senhor, todos nós. Sabemos, Senhor, que a justificação veio pela tua graça, pela tua misericórdia. E queremos, Senhor, cumprir a tua vontade, Senhor, os propósitos que temos feito na tua casa, nessas manhãs de domingo, que tu renoves o nosso ânimo, que tu nos enchas com o teu Espírito, e que perdoes os nossos pecados e nos guarde a todo mundo. Tem misericórdia de nós também, Senhor, no estudo da tua palavra, na adoração a ti que iremos fazer, que estejamos em perfeita sintonia contigo. Amém. É assim que nós te pedimos, pedindo por essa igreja, por todo o teu povo que se reúne em torno do teu nome na face da terra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o cântico do hino Brilho Celeste, meu conduzido pelo nosso Deus. Sempre na
4, a partir do versículo 8, diz assim, Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nós vamos louvar a Deus com mais 2 cânticos. Glória para sempre ao poder de Deus. Esse é um cântico bem antigo, né? Eu lembro dele, eu criança, quando começamos a cantar. E eu gosto muito dele, muito mesmo. A gente canta um pouquinho diferente do que a gente cantava antigamente, tá? Então no finalzinho a igreja, vocês vai ter facilidade de nos acompanhar, que é bem intuitivo o final que a gente acabou fazendo, tá bom? Então vamos louvar a Deus.
Irmãos, nós, como já disse, né, estamos toda especial marcada para as manhãs dominicais desse mês de setembro, mas hoje estamos aqui, com a graça de Deus, recebendo os nossos irmãos. E o tema desse ano, como eu disse, é bastante sugestivo, né, missões com arte de louvor, e eu particularmente acredito que nós precisamos, ela se tornou para muitas pessoas sinônimo, na verdade, de trabalho transcultural ou daquilo que diz respeito ao outro propriamente, né? É assim que muitas pessoas entendem missões quando elas ouvem o termo, né? Ou falam de alguma forma sobre o assunto. Aí no boletim da nossa igreja, depois os irmãos vão poder observar com calma, logo abaixo do espaço das crianças, tem uma frase famosa de Sophia Miller, que é bastante conhecida, né? Quando ela, entrevistada, foi perguntada sobre o seu chamado, né? Como foi o seu chamado? E ela dedicou-se, aqui mesmo no Brasil, à obra missionária por longos anos. E a resposta que ela deu ao repórter, né, que a entrevistava na ocasião, né, qual era o seu chamado, como foi o seu chamado, foi a seguinte: eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Palavra muito simples e direta, né? Eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Na condição de servos do Senhor, de discípulos dele, todos nós fomos comissionados. Não é? Uma das palavras-chave para designar esse envolvimento, não é, digamos assim, da comunidade dos remidos, é que Deus nos fez testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8 diz inclusive: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós queremos orar nesse instante por um despertamento missionário ainda maior sobre a vida da igreja, sobre a vida do povo dele, pedindo que o Senhor faça de nós exatamente instrumentos nas mãos dele. Mas eu gostaria que nesse momento de intercessão você não visualizasse apenas o outro que vai, mas você também, como alguém que já está incumbido dessa missão de ir, de pregar, de anunciar, de falar do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar pela obra missionária, interceder pela igreja, para que haja um envolvimento cada vez mais dinâmico, né, nesse ministério. Quero pedir nossa irmã Leida, né, que nos conduza a Deus nessa oração e que assim nós busquemos a direção do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso bondoso, amado Pai, mais uma vez nós nos encontramos aqui na presença do Senhor, Pai, gratos, nosso coração muito agradecido, porque o Senhor está conosco, Deus, porque o Senhor está presente na nossa vida, Senhor. Que oportunidade, Senhor, presbítero, que o Senhor nos dá de prestarmos culto a Ti, Deus, de glorificarmos o nome do Senhor, de adorá-lo. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio que nós temos aqui, pela liberdade que temos, ó Pai, de fazer isso. Ó Deus, colocamos mais uma vez no altar do Senhor a vida, Senhor Deus, de cada um de nós, ó Deus, como missionários do Senhor. Ó Deus, nos ajude, Senhor Pai. Não é fácil, Senhor Deus, essa missão que o Senhor nos deu. Ela é de muito comprometimento, de muita responsabilidade, mas queremos, ó Deus, servir a Senhor com alegria. Queremos, ó Deus, estar sempre prontos, dispostos a sermos usados pelo Senhor, Pai. Ó Deus, pedimos que o Senhor visite cada coração aqui presente e que o Senhor possa inundar, ó Deus, cada coração do desejo de servir o Senhor, de ser missionário na Tua obra, de andar nos Teus caminhos, ó Deus, de ser enviado pelo Senhor, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque em todo o tempo, Pai, nós sabemos que o Senhor tem nos conduzido, nós sabemos que o Senhor está presente na nossa vida. Pedimos bênção, Senhor Deus, muito especial, Senhor Deus, pelo tempo que passamos aqui também ouvindo a palavra do Senhor, Deus. Que ela possa ser inculcada em nossa mente, Senhor Deus, e que o nosso coração seja grandemente trabalhado pelo Senhor, Pai. Obrigada por cada membro dessa equipe que nos visita hoje. Obrigada porque o Senhor nos vem sustentando há tantos anos, ó Deus. E eles têm sido, Senhor Deus, têm seguido, ó Pai, o coração do Senhor, desejosos, Senhor, de ouvir a Tua voz. É o testemunho que eles trazem para nós, Senhor Deus. Então nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nossos irmãos vão nos conduzir a Deus mais 2 cantos.
cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo me alcançaram a vitória. Ao Senhor, cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo me alcançaram a vitória. Vamos ficar de pé mais uma vez, cantar Vencendo Vem Jesus o hino.
nós orarmos com elas. E elas vão descer para o estudo da palavra do nosso Deus também. As crianças vão lá na frente, né? Vai, então, O Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos orar pela vida das nossas crianças, né? Pedindo a Deus que abençoe a vida delas também. Pai, nós colocamos nas tuas mãos a vida das nossas crianças, pedindo que nesta manhã de escola dominical o Senhor fale ao coração delas também, que elas recebam a tua palavra, sejam pelo Senhor mesmo edificadas e sustentadas por seus pais, da nossa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preparando-nos para receber a mensagem, nós vamos ouvir mais um mensageiro desta manhã, será nosso irmão presbítero Indemar, que vai nos trazer a palavra do nosso Deus, né? Que desde já nós estejamos com o nosso coração aí preparado, que o Senhor continue falando conosco. É bom a gente ver as crianças aqui na frente, né? Os filhos, quando a gente tem os filhos, né? É um momento em que a gente percebe o quanto a gente depende de Deus, né? Desde a concepção, né? Antes propriamente da gravidez, até da esposa ficar grávida, né? A gente percebe o quanto a gente depende de Deus, da nossa fragilidade depois do cuidado com eles, mas como eles são uma demonstração tão clara da bênção de Deus sobre as nossas vidas, né? Tudo que nós temos, nós realmente recebemos de Deus. E Maris e eu, quando nos casamos, a gente escolheu um versículo, que é o de Romanos 8:32, para botar no convite de casamento nosso, né, querido? Os meus pais tinham escolhido Romanos 8:28, eu já sabia dessa história, né? Aí eu falei, não, nesse capítulo, então vai ser bom demais, né? Mas a gente usa a mesma aliança que eles usavam, meus pais faleceram antes, né, querido? Aí ela está com a aliança dela, está lá escrito, Eulina e Marise, e o meu ficou Ildemar e Júnior. É o contrário, sabe? O senhor está com o meu nome do meu pai e minha mãe, né? Mas o fato é o seguinte, o versículo 32 do capítulo 8, que eu acho maravilhoso, ele expressa o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Como é bom a gente saber disso, né? Assim como a gente sabe lá em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No versículo 29 a gente entende ainda mais, né, que esse propósito de Deus é nos moldar para que a gente seja mais parecido com Jesus, né, a cada dia, até o dia em que a gente vai encontrar, estar na presença do Senhor, né, plenamente, totalmente transformados, regenerados, né, plenamente perfeitos na presença do Senhor, com a nossa humanidade perfeita, assim como a do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então nós vamos cantar esse cântico agora, que é Romanos 8:32. E não poderia deixar de ser, falando de arte, né? A forma musical que a gente achou que era melhor da gente apresentar essa mensagem, essa forma um pouco mais além. Na verdade, pastor, muito tempo atrás eu até assobiava essa música, mas aí, só que não ia caber muito, algumas pessoas iam achar que ia ser muito bom. No culto, às vezes a gente cantava, eu falei, vamos tirar o assobio e vamos botar os instrumentos fazendo a primeira parte, né? Mas a vontade que dá, às vezes, é de assobiar. Assim, quando a gente está feliz, né, que fica assobiando. Lá em casa eu tenho um dos meus filhos que puxou isso. Ele, quando está feliz, eu vou te contar. Tem o tempo todo falava, assobia mesmo, para um pouquinho, né? Mas muitas vezes o assobio está ligado, né, essa alegria. Então, com muita alegria, a gente pode cantar, né, que Deus nos dará tudo o que de fato nos dá, né? Nós precisamos nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, depois que nós fomos alcançados pela mensagem do Evangelho. Porventura
é de apoio. Irmãos, vamos orar mais uma vez antes da gente meditar um pouco sobre arte, louvor e missões. Eu queria mais uma vez queria agradecer a oportunidade, né, da gente participar desse momento de uma reflexão sobre esse tema tão importante para todos nós, para a vida de todos nós. Afinal de contas, o nosso Deus, na sua palavra, fala sobre arte, a importância da arte na nossa vida. Mas uma das coisas que a gente reconhece claramente, né, percebe, principalmente em momentos como esse, eu imagino que o pastor fica ainda com o coração mais apertado domingo após domingo, é quando a gente tem esse privilégio, ao mesmo tempo essa responsabilidade tão grave, de trazer uma meditação à luz da palavra de Deus, que seja edificante para a vida dos irmãos. Nós reconhecemos a nossa dependência de Deus e que é pela graça e misericórdia dele que a gente pode atingir esse alvo, né, que Deus coloca no nosso coração. Então vamos orar mais uma vez nesse sentido. Vou pedir o Emerson, por favor, que nos dirige a oração. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos o teu nome por estar nesta igreja, na tua casa, pela tua experiência do assunto. O Senhor continue a sustentar cada irmão, cada membro, cada missionário desta igreja. Nós te agradecemos por essa iniciativa, Pai, de louvar ao Senhor com essas relação às missões e também com as artes, que o Senhor possa estar capacitando cada um de nós para sermos missionários fiéis e verdadeiros na tua presença. Que a tua graça nos preencha, nos sustente e nós suplicamos também que o Senhor, com o Santo Espírito, possa estar iluminando o Ildemar, na palavra que ele vai falar a todos nós, que o Senhor fala através dele. Que o Senhor também capacite cada um de nós para ouvirmos e tomarmos, ó Pai, isso como um conhecimento eterno aos nossos corações, nas nossas vidas. Obrigado por este dia, dá-nos a tua bênção, companhia e proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, eu gostaria de convidar os queridos a abrir a Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 33. Salmo 33, nós vamos ler versículos 1 a 5. Esse é um salmo de louvor ao nosso Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que mantém todas as coisas, né? Nossa própria vida está nas mãos do Senhor e Ele que nos sustenta. Nenhum de nós chegou aqui hoje tão somente porque resolveu levantar cedo e vir, né? Mas a gente reconhece que Deus nos deu plena condição de estar aqui, né? Não só inclinou o nosso coração a buscá-lo, mas Ele nos deu a saúde, né? A maioria veio de carro, de algum meio de transporte. Deus nos deu tudo isso, nos deu essa condição então de estarmos aqui. E esse salmo então fala desse louvor a esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Eu queria então fazer essa leitura, que a gente fizesse essa leitura em uníssono, e que a gente pensasse o seguinte: olha, eu estou agora proclamando a palavra de Deus em louvor e adoração a Ele. Isso aqui é uma peça artística, né? Esse salmo é uma poesia linda, não tem os mesmos, talvez algumas características que a gente hoje percebe em poesia. A gente não vê aqui uma poesia hebraica, né? Não tem, por exemplo, muita rima, né? Eu quando criança eu achava que toda poesia tinha que ter a rima certinho, né? Achava mesmo, eu tinha aprendido na escola lá e tinha entendido que era assim. Mas a gente não vê essas rimas, mas a gente vê uma poesia, uma riqueza, né, impressionante, que Deus usa para tocar o nosso coração, nos inspirar a louvá-lo, né, nos motivar a louvá-lo de todo o coração. Então eu queria convidar os irmãos a nos colocarmos de pé e a lermos juntos o Salmo 33, versículo 1 a 5. Lembrando que nós estamos louvando nada mais, nada menos do que o Senhor, nosso Deus, ao
autor da nossa salvação, aquele que está trabalhando no nosso coração dia a dia, e que é o grande Criador de todo o universo, e que está presente aqui, está ouvindo aquilo que nós estamos dizendo em louvor a Ele. Então vamos ler juntos. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com a harpa, louvai-o com cânticos do saltério de 10 cordas. Entoai um novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Amém. Irmãos, podem se sentar. Que coisa maravilhosa, que pedacinho lindo, maravilhoso da palavra de Deus. Aqui há uma ordem para nós. O pastor falou que a missionária não propriamente, ela expressou assim, né? Ela não propriamente percebeu um chamado, ela percebeu uma ordem e cumpriu. Né? E aqui nós temos uma ordem: exultai, ó justos do Senhor. Nós temos motivos de sobra para não andarmos. Vou usar uma expressão aqui que um pastor, que era um pregador lá da nossa igreja, que era um artista nas suas pregações, as pregações dele eram muitas vezes pedaços de obras de arte, né? E ele usava algumas palavras, né? Eu vou usar aqui, né? Não é para a gente andar como crente sorumbático e bocambúzio, né? As alcopadelas, o torreirinho da existência, né? Não sei se o ritmo que eu usei aqui foi bom para transmitir a mensagem, né? Mas a gente não pode, né? Como crente, andar aí para baixo, farol baixo, né? Desanimado, né? Uma carinha assim de que está mal. É claro que em determinados momentos, por determinados motivos, isso acontece conosco. Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos motivos de sobra para exultarmos no Senhor, numa justiça que Ele imputou a nós por meio de Cristo. Aos retos fica bem louvá-lo. A palavra de Deus nos diz que o louvor fica bem a Deus. Deus se agrada do louvor. Né? Nós não vamos importunar a Deus com um louvor vindo de corações que de fato expressam essa retidão e essa justiça que é obra de Cristo na nossa vida. Não é mesmo? Existe um tipo de louvor que incomoda a Deus. Qual o tipo de louvor que incomoda a Deus? Eu até falei com o pastor, né, que eu tinha pensado numa aula da escola dominical, então nós vamos falar dessa maneira também. Aí eu vou pedir aos irmãos para me ajudarem. Que tipo de louvor que não agrada a Deus? E me ajudem. Que não vem do coração, ou, né, que até para ele mesmo, né, até a oração, né, pastor, a gente vê lá Jesus falando daquele que chega lá e faz uma oração linda, né, mas tem o aplauso dos homens. Já recebeu o que queria, né? Que tristeza, né? Você, em vez de fazer uma oração ao Deus Todo-Poderoso, faz uma oração dos outros ouvir. Isso não agrada a Deus. Seja a oração por louvor mais bonita que for. Cantar. Se a gente cantar e for da boca para fora, se não for de coração, isso entristece o coração de Deus. Isso não traz alegria e prazer, né, ao coração de Deus. E aí eu chamo a atenção para os irmãos para uma coisa muito importante. Tem um pastor, amigo nosso, né, Marise, da época de adolescência, uma vez falou isso, ficou marcado no meu coração, da Marise. Um dos momentos mais perigosos que a gente mais entristece o coração de Deus, às vezes acontece isso no louvor, quando a gente canta as coisas de uma maneira mecânica, sem prestar atenção naquilo que a gente está falando, ou muito mais importante do que isso, né? Sem prestar atenção naquele a quem a gente está, né, louvando, ou a quem a gente está louvando, adorando, bem dizendo. Que coisa séria, é muito sério. Então, olha, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor, e aqui ele fala no instrumento, com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Então, Deus, né, se agrada, Ele quer que a gente use os instrumentos, que a gente use a nossa voz, né, para louvar. O instrumento mais bonito que tem, né, que foi criado diretamente, né, por Deus, assim, teceu lá 9 meses no ventre da nossa mãe, nesse instrumento maravilhoso, é a nossa voz. E cada um tem uma voz diferente, por mais que pareça, né, cada um tem um timbre de voz, com aquele som que Deus criou para a honra e glória do seu nome. Que coisa maravilhosa, né?
como é importante a gente educar esse instrumento, né? Aprender um pouquinho, mínimo que seja ali, praticar um pouquinho da música para a gente louvar e bendizer. Isso faz parte assim, de uma boa cultura, né? Alguns países investem mais nisso. A gente louvar e bendizer a Deus com a nossa voz. Ele nos deu, o instrumento de louvor é Ele. E no versículo 3 diz assim, ó, entoai novo cântico, tangei com arte e com júbilo. E eu queria fazer uma referência aqui, né? Ao texto de Apocalipse. Eu pedi os irmãos para abrirem, um irmão que puder, né? Abrir para a gente. Eu anotei aqui. Apocalipse 15, 2 e 3. Quem pode ler para nós? Interessante que aqui ele não fala em entoar novos cânticos, ele fala em entoar novo cântico. Tangei com arte e com júbilo. Quem pode ler para nós? E não era esse texto que eu queria falar agora, isso aí está por final. Mas eu vou te pedir, irmã querida, para ler para nós Apocalipse 14, 3. 14, 3. Desculpa. Esse é um outro texto, né? Esse de Apocalipse, falando ali da arte presente, né? O canto presente na eternidade no céu. Que coisa maravilhosa, né? A arte redimida, sem pecado, vai ser apresentada diante de Deus no céu. Coisa maravilhosa isso aí. Mas lê para a gente, por favor. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Olha só, ninguém pode aprender esse cântico, senão aqueles que foram comprados da terra. Né? O Paulo lá em casa, ele alguns dias, o Paulo não fica copiando, né? No culto doméstico, ele falou, ele trouxe meditações para a gente. Ele estudou bastante com o Leandro Lima, ali nos vídeos, e também uma vez que o Leandro foi lá para a nossa igreja, sobre Apocalipse. E ele nos ajudou a entender algumas coisas aí. Uma das coisas aqui que a gente vê nesse texto é isso, né? Os redimidos, salvos pelo sangue de Jesus, têm um cântico que ninguém mais tem. Tem um cântico no seu coração, de alguém que conhece a Deus, e foi alcançado pela graça de Deus. Olha, nem os anjos conhecem o que é isso. Terem sido redimidos, alcançados pela graça de Deus, né? Porque nós, como pecadores, merecíamos um inferno eternamente longe de Deus por causa dos nossos pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos libertou lá do tempo das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para que a gente eternamente cante louvores na presença de Deus, né? Um louvor que começa aqui, ainda que perfeito, mas que tem, né, a essência do verdadeiro, que é esse conhecimento que a gente tem do Deus único e verdadeiro, que nos lavou, que nos purificou no sangue de Cristo, que agora aceita por meio de Jesus esse sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, né? Então, gente, tem um canto aqui diferente, que só a gente conhece, que precisa ser apresentado diante de Deus com arte e com júbilo. E no versículo 4, olha só: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Nós conhecemos um Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, né? Ele é fiel, um Deus fiel, e nós temos experimentado a fidelidade de Deus na nossa vida. Nós conhecemos a palavra de Deus, sabendo que ela é reta, né? A gente pode andar no caminho do Senhor, ouvir as suas instruções, seguir aquilo que Ele nos ensina, porque o caminho é reto. E o último versículo que eu separei para a gente ler: Ele ama a justiça e o direito. Aquele que anda na justiça, que anda no direito, né? Anda de maneira correta, esse está louvando a Deus com a sua vida. A terra está cheia da bondade de Deus. Nós temos experimentado a bondade de Deus e temos visto, né,
na nossa vida aqui sobre a face da terra, a bondade de Deus. Nós temos essa cosmovisão, né? Essa visão do mundo de alguém que foi alcançado por Deus e pode ver, de fato, bondade de Deus em tudo que a gente vê, em tudo que a gente vive, né? A bondade de Deus para conosco. Joia. Mas eu queria chamar a atenção, então eu vou falar algumas coisas sobre arte que eu tenho aprendido. A primeira coisa que chama a atenção da gente é que todos nós fomos feitos artistas. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é o Criador de todas as coisas. E nesse aspecto, né, a nossa criatividade, ela espelha a Deus. Nesse aspecto, né, nós somos, de fato, feitos à semelhança, imagem e semelhança de Deus, e nós somos também, temos essa criatividade. É claro que nós não criamos a partir do nada, como Deus criou, mas a partir do que Deus criou, nós criamos coisas que não existem, por exemplo, que não existiam, né? Antes de Deus nos usar para fazer, como por exemplo instrumentos musicais que foram criados, não é mesmo? E tantas outras coisas na arte, né? que trazem o senso do belo, né? Que nos impressionam, que nos emocionam, né? Que nos inclinam ao que é bom. Nós somos livres, né? Deus nos libertou, como eu até citei o texto de Colossenses 1:13, né? Nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos livres. Na nossa vida, nós temos a liberdade em Cristo. Mas assim como na nossa vida, tudo que a gente faz, a gente tem liberdade para viver, contanto que nós não nos esqueçamos que nós somos escravos de Jesus. Da mesma maneira, na nossa criatividade, na nossa arte, nós somos livres para criar, desde que a gente não deixe de se submeter a Cristo, né? Observar os princípios que nós vemos na sua palavra. Então a gente percebe que a arte, ela precisa estar sob o senhorio de Cristo. Tudo que nós somos como seres humanos deve estar debaixo do senhorio de Cristo, incluindo o intelecto e a criatividade, não é mesmo? Então, se um homem usa a sua inteligência, não vou nem falar de arte, vamos falar da ciência, né, da tecnologia. Se um homem usa seus conhecimentos para fazer alguma coisa que é má, né, ele está desonrando, né, ao Deus que o criou para fazer o que é bom, né? E nós, como crentes, sabemos que todo conhecimento que a gente tem, né, ao criar, fazer alguma coisa nova, nós vamos fazer para a glória de Deus, né? Tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, né? E até se a gente for comer, beber ou fazer outra coisa qualquer, vamos fazer tudo para a glória de Deus, não é isso? Então, o senhorio de Cristo deve estar em todas as áreas da existência humana, inclusive a arte. O cristão deve usar a arte para glorificar a Deus, além da obra evangelística, ou melhor, da propaganda evangelística, tá? Como algo belo para a glória de Deus. Então, se você, por exemplo, de repente você tem um pendor, né, uma queda ali para escrever uma poesia, um texto bonito, né, e você faz um texto bem bonito, capricha mesmo, de todo o coração ali para a sua namorada ou para a sua esposa, né, seja uma poesia ou uma prosa, né, e você faz aquilo ali como uma obra bonita de arte. Nisso aí você está glorificando a Deus com a criatividade que Ele te deu, né? Isso aí é uma coisa que agrada a Deus. Não é só quando foi inventado o avião, ou foi inventado um remédio tal, que o homem que inventou, às vezes até sem nem ser crente, né? Muitos deles não eram crentes, né? Glorificaram a Deus, né? Vamos dizer assim, o feito deles, né? Nos remete a um Deus Criador, né, de todas as coisas, e que usa tudo para o nosso bem e para a glória do seu nome. Quando a gente vê uma arte que de fato é bem feita, né, naquilo ali também a gente reconhece como ser a imagem e semelhança de Deus que o fez, né? E ainda que a gente até não concorde com a cosmovisão passada naquela arte, a gente precisa perceber, a gente deve perceber, né, que naquilo ali também a humanidade, né, no aspecto de demonstrar a criatividade, né, Deus está sendo
louvado ou engrandecido se a gente admira a beleza daquela obra que foi feita. Tá certo? Assim como, por exemplo, esse pedestal que está aqui na nossa frente, né, que foi feito com máquinas que foram criadas, muito bem criadas e tal, a gente percebe qualquer coisa. Que bênção, né? A gente ter esse pedestal para segurar ali o celular, né? Não tem que ninguém ficar segurando ali durante o tempo todo que eu estou falando aqui, né? E provavelmente pode ser que não tenha sido envolvido nenhum crente, né, na criação disso aí. Mas nisso aí a gente vê, né, que Deus usou a inteligência, que Deus deu aos homens, né, feitos à imagem e semelhança de Deus, para nos abençoar. As artes também têm uma beleza. Né? E aí eu vou falar de música, que é uma coisa bem igual mais. Tem determinadas músicas que são lindas, sob o ponto de vista artístico, lindas. E às vezes a mensagem a gente não aprova. Não é errado a gente não aprovar, é claro, a mensagem da música e até, às vezes, até evitar a música, por mais bonita que ela seja, né? Por mais bem feita que ela seja, na expressão da criatividade, do uso dos recursos musicais, né? A gente, às vezes, até peca como cristãos e como igreja nisso, né? Às vezes a gente quase que quer ridicularizar ou desprezar determinada música, né? E às vezes a gente perde as pessoas até que gostam daquele tipo de música, como se não houvesse valor naquela manifestação artística, não é mesmo? Então é importante que a gente não valorize, ou a gente deixe claro, especialmente para os nossos filhos, o que a gente não valoriza naquela arte, né? No caso, muitas vezes, a cosmovisão que está sendo passada ali. Por exemplo, tem músicas que falam de amor, né? Aliás, amor dá pano para manga, né? Muita música fala de amor entre um homem, uma mulher, em especial. E algumas que o que fala sobre o amor ali fala de uma visão caída, né? De uma visão contrária que as escrituras falam, muitas vezes até banal, né? Do amor entre um homem e uma mulher. Não, falam do amor, né? Respeito, de altruísmo, né, de honra, de preferir o outro em honra, e às vezes até sem ser crente, impactado pela cultura, um autor ou outro fala coisas, né? Você fala, não, isso aí é coisa que crente pode falar. Não, o cristão pode dizer que é isso que Deus quer ver na vida de um homem e uma mulher, e que é belo e que é maravilhoso. Então, queridos, não só pela propaganda, entre aspas, evangelística, a música é bela para nós como cristãos. Tá? Então use mesmo a música, use as artes. Né? Eu tenho um amigo que é missionário, hoje ele está lá onde está aqui? Paraná, se chama Ivanil, Joaquim Ivanil. E ele mexe com teatro, algumas coisas assim. O que mais, Maria? Missões com artes. Isso. O projeto missionário dele lá no Paraná é Missões com Arte. Então, pela PNT. Ele foi pela PNT, ele faz um trabalho com pessoas carentes, usando coisas recicláveis para construir objetos, ensinar arte para meninos carentes. E aí ele usa isso, né? Olha só, a arte em si já é linda, né? Mas ele usa isso como uma oportunidade para ele falar de como que coisas que estavam jogadas no lixo podem ser transformadas em coisas admiráveis. E aí ele fala que a obra de Cristo é isso que faz com a gente. Tira a gente do lixo, a gente não valia nada, é imprestável. Né? E pela obra do artista que é Deus, né? Em Cristo ele nos transforma para louvor da sua glória. Né? E ele fez, olha aqui, não sei quantos vão poder ver, se quiserem depois, né, ver aqui, ele pegou palito de picolé, aqueles palitos de picolé, sabe? Tipo, tem um daqui bom, pode comer. Magno, isso. Ele falou que era esse picolé. É por causa da espessura. Por causa da espessura, aí ele pegou os pedacinhos e tal, e fez uma miniatura da McLaren da época do Ayrton Senna. Ele fez alguns lá, Lotus, não sei o que e tal. Ele fica fazendo essas coisas. Ele pinta e tal. A única coisa que ele não usa além do palito são as miçanguinhas para fazer as rodinhas e o capacete. Aí ele pinta tudo aquilo ali e tal, escreve alguma coisa e tal. Coisa linda, obra de arte, né, que ele faz. Transforma o lixo em obra de arte. Isso. Então, gente,
não só o Ivanil é um artista, mas eu queria chamar a atenção para isso. Todos nós, na nossa vida, a nossa vida é uma obra de arte. Todos nós somos criativos, da maneira como a gente leva, as escolhas que a gente faz, os momentos significativos, emocionantes da nossa vida, são momentos de arte. Né? E nós vamos apresentar diante de Deus, né, a nossa vida. Aliás, a gente apresenta, né, a nossa vida diante de Deus. Deus está olhando, Deus está observando aquilo que a gente está fazendo. E por bondade, por misericórdia, por graça, por meio de Jesus, Ele aceita a nossa vida, a sua presença. Eu queria chamar a atenção para mais uma coisa sobre a arte. Arte e alegria andam juntos. Nós vimos aqui no texto, no versículo 4, no versículo 3, entoai um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. O júbilo, a alegria, faz parte, né, daquilo que está no nosso coração quando a gente está criando alguma coisa, pensando em Deus, para a glória de Deus. E muitas vezes a gente acha os nossos os dons e talentos, uma maneira boa da gente perceber isso, é aquilo que a gente tem alegria em fazer. Gente, eu particularmente, a Leila pediu para eu falar um pouquinho disso também, né, Leila? Como é que a questão da música e tal. Eu, desde criança, eu gosto demais de música. Gosto de escrever umas coisas, fazer uma poesia. Lembro fazendo poesia para minha mãe, né? Lembro fazendo poesia para Marise, né, Marise? E quando eu tinha 10 anos de idade, o papai e a mamãe falaram assim: o que você quer no seu aniversário? Eu falei: olha, eu quero chamar o coral da igreja aqui para ir para casa. Eu quero que eles venham cantar aqui em casa. Aí eles falaram, o pessoal do coral, e eles foram mesmo. E eu queria, porque eu ficava lá na galeria regendo o coral, achava o máximo, né? Regendo o coral lá de cima. Coral, coisa maravilhosa a música, sempre gostei demais, sempre tive alegria. E na época da adolescência, eu ouvia muito Vencedores por Cristo, Logos, né? Não sei se chamava Logos, chamava Elo, né? Outro nome, não sei. E outros grupos musicais. E quando eu fiquei sabendo que eles faziam as músicas e cantavam, eu falei: que coisa maravilhosa. Sabe que eu consigo também? Eu comecei a tentar fazer, pegar um texto bíblico e tal. E naquela época, os pastores da igreja chamavam muita atenção também a importância da gente, como eram coisas para serem cantadas na igreja, né? Que fossem letras, né? Que fosse um conteúdo que de fato trouxesse edificação à luz das Escrituras. Não necessariamente tem que ser um texto bíblico, mas tem que ser alguma coisa que seja aprovada pelo que a Bíblia ensina, né? Os princípios, os valores. Então, assim, desde aquela época, com alguns outros irmãos lá da igreja, a gente começou a compor, a ensaiar para cantar, e a gente ficava horas e horas e horas ensaiando, né? E a gente, foi uma falha na nossa época, a gente não investiu muito na nossa preparação, né? Ou melhor dizendo, no estudo da música. A gente podia ter estudado e ter desenvolvido bem mais naquela época, mas a gente assim, se esforçava, fazia melhor, assim, procurava fazer muito bem feito, né? Então a alegria da gente ficar horas, né, trabalhando. Imagina um artista com escultura, né? Quanto tempo? Às vezes pega uma peça de mármore, né? Imagina aquele pessoal trabalhando aqui com madeira e outras coisas mais, né? Então a alegria é uma coisa que chama a nossa atenção na arte. Outra coisa importante é a inspiração e a transpiração. E aí eu falo isso, né, para os irmãos que querem, eu acho que é uma coisa importante a gente motivar na vida cristã e nos crentes, né? Investir em arte para a glória de Deus, né? Seja como eu falei, escultura, mas na literatura, né? E outras formas de arte, né? Até anotei as formas aqui para não esquecer. Literatura, teatro, escultura, arquitetura, cinema, pintura, dança, música e outras coisas de arte, né? Que a gente precisa de não só inspiração, mas de transpiração, né? É preciso um esforço, né? A gente lá, por exemplo, tem que ensaiar, né? Às vezes o ensaio é difícil, né? A gente não está com vontade de ensaiar, mas precisa ensaiar para acertar, para entrosar. Ensaio geralmente é uma coisa pesada, muitas vezes. Ensaio, né, tem anos, sei lá, décadas que deixo o ensaio. Via de regra, eu não vou para o ensaio feliz da vida, porque eu vou lá ensaiar. Não. Raro, o ensaio doido para ensaiar. Mas é impressionante como é que faz bem o ensaio.
geralmente sai do ensaio com uma alegria, né, uma satisfação de ter cumprido ali a missão. Parece o profissional, né, que trabalhou, chegou no final da semana, cumpriu uma coisa, precisa fazer uma meta no final do mês. É uma delícia, né? E a gente vê lá em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 4, versículo 17, que um artista teve que resolver alguns problemas técnicos, teve que ir atrás de argila adequada, certamente teve que transportar, isso aqui falando da construção do templo, né? Essa questão da inspiração e da transpiração. A poesia hebraica, gente, ela exigia demais dos artistas para fazer a poesia, muito. Né? Ela é muito bonita, mas ela era cheia de detalhes que precisavam ser observados. O próprio sermão, né, eu falei do reverendo Cleverson, a gente fica pensando quanto tempo o pastor gasta preparando o sermão, estudando, para trazer o sermão aqui, né, mensagem do domingo. Né? Tem a transpiração também, não é só como se fosse só, mas tem a inspiração e tem a transpiração. Se ele não se preparar adequadamente, né, certamente haverá prejuízo em relação àquilo que ele vai trazer se estiver bem preparado. E, mais uma vez, o aprimoramento técnico, os ensaios, né, os cursos de arte. Muito bem, mas olha só, arte para Deus. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui. É maravilhoso a gente saber, como Davi sabia, que quando ele estava cantando ou tocando, mesmo que ele estivesse junto das ovelhas, tá? Ou mesmo que ele estivesse diante de alguém que o odiava, que era Saul, né? Os irmãos lembram da história de Davi e Saul? Ele sabia que Deus estava ouvindo o seu louvor. Gente, que coisa maravilhosa. Vamos pensar junto aqui, beleza, né? A gente se prepara e tal. Aí, vamos dizer que eu chegasse e falasse assim: olha, o presidente da República nos chamou para a gente tocar num evento importante que vai ter lá no Palácio do Planalto e tal. 2.000 pessoas, vai ser televisionado, não sei o quê. Vamos perguntar, vai ter um presidente da República, um presidente, sei lá, do Senado, não sei mais quem. Então, que coisa, hein? Mas, gente, quando nós estamos louvando, fazendo arte para Deus, nada mais, ninguém mais, né, ninguém menos do que Deus está ouvindo. E Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe o que está no nosso coração. Nós somos imperfeitos no nosso louvor, né? E ainda que a gente se aperfeiçoe cada vez mais, tem que fazer o melhor na nossa arte, nós sabemos que nós nunca vamos fazer uma coisa, né, digna desse Deus, a não ser pelo canto, né, pela inspiração que Ele nos deu, por essa alegria que vem, que é fruto do Espírito, né, por esse amor a Ele, que Ele mesmo, que é reflexo do amor dele por nós, que enche o nosso cântico, que enche o nosso louvor. Então, queridos, a nossa arte é para Deus. Nós devemos, com isso, nos encher de alegria, de motivação, né, de entusiasmo, como o texto lá que nós temos do Salmo 33 começou: exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvar, celebrar o Senhor com harpa, com cântico, com saltério, entoar novo canto da gente com arte e com júbilo. O júbilo deve encher o nosso coração, porque nós estamos na presença de Deus, é Ele que ouve o nosso louvor. E Ele sabe que esse louvor muitas vezes vem de um coração e tem uma história de vida que às vezes é humanamente triste. É de alguém que, assim como Abraão, espera contra a esperança. Muitas vezes as circunstâncias nos apontam para outra coisa que não o louvor. Mas nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos que Ele é poderoso para cumprir, né, tudo aquilo que Ele prometeu. E para nos responder, né, infinitamente mais naquilo que a gente pensa ou pede. Né? Deus tem um propósito eterno e maravilhoso para a nossa vida. E em última instância, né, no céu nós vamos gozar de tudo isso que Deus tem para nós. Por isso, esse canto e essa arte, né, vamos colocar assim, essa arte, ela tem que ter esse foco, para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o meu Senhor, o meu Salvador, o Redentor da minha vida. A Bíblia fala muito sobre arte. E acho que depois de tudo que a gente comentou aqui, acho que ninguém vai ter muita dúvida, mas em relação a isso. Mas é claro que Deus se agrada da arte, a arte deve estar presente na vida cristã. Né? Às vezes a gente tem uma série de conceitos importantes para a gente não usar determinadas formas, determinados
estilos de arte, né, para determinados fins, como especialmente no templo, no culto, né? Não é tudo que se aplica de arte ao culto, ao templo, né? A palavra de Deus nos instrui muito a respeito disso, né? Mas a gente muitas vezes tem problemas de preconceitos, né, em relação à arte. Eu queria abordar só isso. Algumas vezes, nos 10 mandamentos, a gente tem até lá a ordem da gente não fazer imagens de escultura, né? Muitas vezes as pessoas acham que a arte não está muito boa relacionada à vida religiosa e cristã em especial. Mas a gente sabe que, olha só, junto com os 10 mandamentos foram dadas também as instruções para a construção do tabernáculo. E o tabernáculo era cheio de arte. Inclusive havia obras de escultura lá. Qual que era o problema em relação aos 10 mandamentos? É claro que a Bíblia, a gente interpreta a Bíblia percebendo que ela não se contradiz, né? Um dos princípios básicos, né, pastor? A gente tem que ter isso aí, o estudo todo. Uma das coisas claras da Bíblia é isso, que o problema não é propriamente fazer, pintar um pássaro, coisa parecida, né? O problema é você adorar a arte, né? Você adorar. O cara que gosta tanto de música, ele nem se importa se está louvando a Deus, se vai estar tocando lá e ponto final, se aquilo, né, tem a ver, não? Ou, por exemplo, toca num volume, então lá está incomodando todo mundo, ele não está nem aí para isso, ou seja, não está fazendo em amor e dessa maneira, de fato, não está sendo um cristão verdadeiro, né? Está tudo errado, né? Então, o problema com a arte, ou até com as esculturas, né, não é simplesmente a questão, o problema real é a idolatria. Então, isso é uma coisa importante. A Bíblia fala muito sobre arte. Se a gente for ver o próprio tabernáculo, como você tem o templo, tem várias coisas ali no templo que são para dar assim, beleza. Deus se agrada da beleza. Né? Semana, percebi, me chamou a atenção algumas coisas. Por exemplo, olha só, Êxodo 28, 33. Quem poderia ler para nós? Lá a gente fala das vestes dos sacerdotes, a descrição de como que os sacerdotes deviam se vestir. E lá, gente, olha só, quanta criatividade. Deus ordenou, e alguém teve que fazer isso, hein? Que houvesse romãs azuis nas vestes do sacerdote. Todo mundo sabe que romã não é azul. Não é mesmo? Não existe sobre a face da terra, romã azul. Mas um artista teve que pensar uma romã azul. Que tom de azul? Será que é mais escuro, mais claro? A Bíblia não fala, Deus não mandou o tom. Mas alguém teve que dar o tom, né? Mais escuro, mais claro. Olha só a criatividade sendo usada ali. E foi colocado aqui no momento que o sacerdote quis adorar a Deus, né? A gente vê, por exemplo, então, quem achou, por favor? Êxodo 28, 33. Em toda a orla das sobrepeles farás romãs de estopo azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Isso. Todas essas coisas a gente chama romã azul. Outra coisa importante, a gente vê lá um pouco antes em Êxodo, você quer ficar aí, Daniel, para ler para a gente? Êxodo 25, 18. Fala dos querubins. Os querubins foram moldados, né? Ou feitos na mão. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Isso, olha só, existiam 2 querubins. Obra de arte, uma coisa maravilhosa, gente. Não tem foto disso, né? Mas há a descrição ali. E é interessante que Deus ensinou para os artistas como que eles iam fazer o querubim. O querubim é uma coisa assim, né? Não sei, espiritual, um anjo, né? Eles viram o querubim lá, da maneira que viram, e retrataram os querubins. Mas não havia só imagens de coisas celestiais, de coisas que existiam sobre a face da terra, né? Existiam, por exemplo, os bois, né, que sustentavam aquela, como é que chamava o pastor? Os Bacia de bronze. A bacia, né? Que tinha um nome para ele, você lembra? Era o grande mar, né? Mar de fundição ali. Exatamente. Ele era sustentado por bois, que foram feitos também, né, obras de arte ali. Tá? Existiam flores, existiam até colunas no templo, né, na construção do templo. Existiam colunas que eram para enfeitar, não tinha função estrutural. Então, gente, a arte é uma coisa que Deus se agrada dela, inclusive na adoração, no culto, né? Importante falar disso. A gente tem muitas referências.
Tem referência, inclusive, é claro que não no tempo propriamente, mas de teatro, de danças, né? O povo de Israel dançava. Então a dança em si, o teatro em si, são coisas que agradam a Deus. Claro, né? Guardado tudo aquilo que a gente disse em relação à cosmovisão que a gente tem dessas coisas. O problema que a gente vê é que a arte é uma das expressões, né, que o homem mais usa para ofender a Deus, né, para nos envergonhar como homens, né, na sua expressão de muitas coisas na arte. Assim como a tecnologia, né? A tecnologia é a plataforma preferida para o homem dizer que não precisa de Deus, né? Descobre, sei lá, a cura das doenças e não precisa de Deus, não, né? Você fazer roupa para vestir e tal, ou um jeito de contornar a falta de chuva, contornar o terreno que está com problema e tal, com a criatividade que Deus deu, né? E isso muitas vezes é usado para a gente se afastar de Deus. A própria Torre de Babel, né? Uma demonstração icônica ali, né? O homem tentando construir uma coisa para dizer que, né, isso é igual a Deus, né? Com toda a tecnologia que eles tinham naquela época ali. Que vergonha que foi aquilo, né? Deus, né? O texto até fala, Deus se abaixou, né? O que é que eles estão fazendo para ser, né? Com Deus se abaixa para ver o que eles estão fazendo e muda a comunicação dos homens ali, já não consegue comunicar mais e foi ao final aquele projeto maravilhoso, grandioso da torre, né? Então, queridos, a arte também tem esse problema, mas é alguma coisa que reflete a nossa feitura, a imagem e semelhança de Deus, um Deus criativo. Finalmente, eu queria, indo para a conclusão, dizer o seguinte, que a arte, como eu já até citei, ela não cessa aqui sobre a face da terra, ela vai com a gente para o céu, até mesmo porque é uma expressão, né, daquilo que Deus nos fez. E como aquele texto que quem que deu para nós, não lembro agora, foi Apocalipse 15, 2 e 3, era agora que era para esse texto, eu confundi. Ali a gente vê o canto. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da vez deles, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. A gente canta inclusive esse pedacinho ali, né? Alguém fez um cântico aproveitando isso. Serve a Cristo. A criatividade e a imaginação são coisas de Deus. Nós precisamos sujeitar isso a Cristo. Não pensa que você está agradando a Deus só quando você é disciplinado fazendo aquela coisinha e tal. Quando você cria uma coisa diferente, começa a pensar, olha, usa a sua imaginação para Deus. Mas submisso a Cristo, né? Enchei-vos do Espírito, né? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Entoando de coração ao Senhor, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. A gratidão em quem faz arte cristã é fundamental, irmãos. Que só quem realmente reconhece que foi alcançado por um Deus gracioso, misericordioso, né? E que agiu assim para conosco, é que pode fazer alguma coisa com ação de graça. Mas senão a gente fica achando que a gente merece isso ou aquilo, né? E a gente até merecia mais, né? Porque a gente tem algumas coisas assim. Temos consciência que criamos a partir da nossa cosmovisão, que devemos alinhá-la cada vez mais às Escrituras, num crescendo de intimidade com Deus. A nossa arte deve ser expressão, né, de uma visão que a gente tem, né, do mundo todo, numa comunhão que a gente tem com Deus. A gente tem essa consciência. Olha, o que eu criar vai manifestar um pouco do que eu sou, hein? Olha que importância então de eu estar sempre me submetendo a Deus. Porque a gente é capaz de fazer muita coisa ruim. E a gente faz, né? Não é tudo de arte, né? A gente fala que ninguém faz arte, né, pastor? Geralmente quando a gente fala que ninguém faz arte, você fez coisa errada, é coisa que não é boa. A gente teria coisa errada, teria coisa que não deve. Então nós precisamos nos submeter mesmo a Deus. Então, que a nossa arte, a nossa criatividade seja submissa ao Senhor e de fato glorifique o seu santo nome, seja para o louvor do seu nome. Ele é o Senhor da nossa vida como um todo. E a nossa vida deve ser algo verdadeiro e belo em meio ao mundo perdido e desesperado.
Gente, a obra de arte que o mundo está olhando, que vai mais impactar, é a sua própria vida. Nós temos um testemunho, nós temos um cântico que ninguém conhece, a não ser quem é alcançado por Cristo. Então nós precisamos, falando de missões, né? Pregar o Evangelho. Como, né? Ouvirão se não há quem pregue, né? Como é que eles vão crer se não ouviram? Queridos, nós precisamos pregar, falar, viver, né? A Bíblia que os cristãos, não cristãos, né? Aqueles que não conhecem a Deus, leem diariamente, é a obra de arte da nossa vida. Nosso testemunho ali, trabalhando do lado daquele moço ali que não conhece a Deus, né? Que tem algum preconceito, que nunca vai na igreja, não adianta chamar, não. Né? Mas e às vezes não adianta nem você falar, às vezes não adianta. Mas ele vai ver, está vendo ali o seu procedimento, está vendo aquilo que você diz, as escolhas que você faz, a postura que você tem. Que Deus, pela sua bondade e misericórdia, nos dê a bênção nesse mundo perdido e desesperado de termos uma obra de arte, uma vida que seja verdadeira e bela, para a honra e glória do Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus pela palavra que nós recebemos. Eu sempre penso na arte também como um importante instrumento de transformação social. Isso vale tanto para o aspecto positivo como para o aspecto negativo também. O nosso país, por exemplo, respira isso. E quando nós, como cristãos, usamos a nossa criatividade, a nossa arte, para transformar, para comunicar, para abençoar, sem sombra de dúvidas, também fazemos missões, né? Como ouvimos na conclusão da mensagem aqui. Então, ao aproximarmos do final, né, dessa nossa escola dominical, nós vamos louvar a Deus, né, com mais um hino pelos nossos irmãos. Depois nós vamos orar, né, e ouvir o pós-lúdio. Mas é momento de pensarmos, né, na maneira como Deus quer nos usar com os dons e talentos que Ele tem dado a cada um de nós. Queridos, enquanto os líderes acabam de acertar aqui, essa música que a gente vai cantar foi composta quando do casamento do Ildemar Neto, nosso filho mais velho. E ele escolheu o texto de Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E sua esposa hoje, né, a noiva, escolheram esse versículo. E aí, falando um pouquinho de arte, né, Marisa e eu sentamos, né, querido? Um pouquinho antes lá, uns dias antes do casamento, sentamos juntos, ficamos até tarde da noite, pensando no que é que essa mensagem dizia em relação ao casamento. Aí fomos naquele texto de Provérbios, que fala da beleza, né, do relacionamento entre um homem e mulher. Lá ele fala há três coisas maravilhosas. Não, é isso. Há três coisas maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo. Aí ele fala: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do barco, né? Não sei se fala exatamente com essas palavras, e o caminho do jovem com a sua donzela. Né? Então nós juntamos esses dois versículos e falamos um pouquinho mais sobre o amor, né, numa perspectiva bíblica, e aí a gente tentou passar essa mensagem de que, olha, a gente percebe coisas lindas na natureza a respeito de Deus, mas o amor salvador de Deus, ele é expressado no relacionamento entre o homem e a mulher. A Bíblia fala, né, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Então a gente tenta passar essa cosmovisão, essa visão que a gente tem biblicamente da sublimidade do amor entre um homem e uma mulher, né? Apontando para o amor que Deus tem por nós, que Cristo tem pela sua igreja. Eu estou falando isso mais como um exercício, né, da arte, né, daquilo que a gente tenta fazer na música, glorificando ao nosso Deus, né?
Vamos orar agradecendo a Deus, né, por essa manhã que nós tivemos aqui de estudo, de louvor da palavra do nosso Deus. Eu quero agradecer a todos os nossos irmãos e amigos que estão conosco, nossos irmãos de Pereira, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, os que estão acompanhando o Conjunto Veredas aqui, Deus abençoe, os nossos amigos que estão conosco também pela primeira vez, né? Eu sei que pela primeira vez nós temos um casal de patrocínio, né? Ainda bem que é patrocínio, se fosse de patos, eu ia ter que falar um casal de patos, mas não é um casal de patos, patrocínio, eles estão se mudando aqui para Belo Horizonte. Rodrigo e Larissa. Deus abençoe, eles estão vindo lá da Igreja Central, né? Não, é da Constantino. Do bairro Constantino, exatamente. A igreja do pastor Reverendo Roberto, lá em Patrocínio. Deus abençoe, uma alegria muito grande tê-los aqui conosco, né? Não sei se há entre os nossos amigos alguém mais pela primeira vez. São todos os nossos amigos, muito bem-vindos, viu? Uma alegria tê-los aqui conosco, né? Vamos colocar em pé, vamos pedir nosso presbítero Leandro para fazer essa última oração aqui. Após a oração, nós vamos nos assentar, ouvir o pós-lúdio, estamos despedidos, né, em paz, né, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. À noite estamos reunidos em culto ao nosso Deus às 19 horas e também seguindo a programação da nossa conferência missionária, né, no próximo final de semana, dia 18, a Orquestra da Família Santos participando conosco aqui às 10 da manhã. Eterno e bondoso Deus, estamos, ó Pai, alegres, com o nosso coração exultante, porque podemos estar reunidos como família do Senhor, podemos, ó Pai, ouvir a Tua voz, ouvir músicas também, ó Pai, que com arte louvam e bendizem o Teu santo nome, ó Deus, e por tudo isso nós queremos agradecer e queremos, ó Pai, te pedir que isso possa tocar nas nossas vidas, de maneira, ó Pai, que isso nos desafie a sermos também missionários aonde quer que o Senhor nos coloque. Que a nossa vida seja uma vida total e completamente à Tua disposição, ó Pai, de maneira que estejamos pregando a Tua palavra por tudo aquilo que fazemos, seja no nosso trabalho, seja nos nossos momentos de lazer, seja nos nossos momentos nas nossas casas, ó Deus, e aqui quando estamos reunidos também, que isso possa continuar ecoando no nosso coração. A Tua boa mão esteja sobre nós, sobre cada um daqueles que estão nos visitando aqui também. Muito obrigado por todo o trabalho que o Senhor tem colocado às mãos do Grupo Veredas, ó Pai, e por tudo aquilo que eles têm podido também de levar da mensagem do Evangelho a vários corações. Que assim, ó Pai, possamos estar sendo abençoados por Ti no restante desse dia, nos dando também a preparação para estarmos cultuando o Teu santo nome hoje à noite. Em nome e por amor de Jesus é que nós oramos. Amém.